Não, e a gente poder se reunir nessa fraternidade bonita que nós estamos aqui. Eu estou muito feliz. Sempre eu fico feliz de vir aqui, né? Aqui é minha segunda casa. A primeira está meio vazia, mas a segunda está bem lotada e eu fico muito feliz. Então vamos, chega de comer, né, gente? Vamos trabalhar. A energia tem que ser única de todo mundo. Eu agradeço àqueles que vieram pela primeira vez, que é gratidão por nós estarmos aqui nessa casa maravilhosa, que nos acolhe, que nos dá o amparo, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, essa aqui é uma palestra que o Paulo vai oferecer a nós, de muita importância, porque todos nós precisamos ouvir o que se passa, o que acontece. Porque a gente, às vezes, lê o Evangelho e não sabe, a gente interpreta no nosso dia a dia, né? Mas o fundo é mais problemático, né? E o Paulo é especialista nisso. Então, nós vamos agradecer ao Paulo pela vinda, pela preparação dessa palestra, com muito amor e carinho, viu, Paulo? Te amo, viu? Então, vamos fechar os nossos olhos físicos e dizer a Jesus a nossa gratidão, Pai, por você estar aqui conosco, sempre nos momentos mais importantes da nossa vida, aprendendo e colocando em prática tudo aquilo que você nos deixou. Leve o nosso pedido a Deus, que ampare o nosso mundo tão conturbado, que ele precisa de acalmar os pensamentos no coração e fazer a doação de si mesmo, tendo compaixão, tendo amor no coração, para poder envolver aqueles nossos irmãos que precisam. Obrigado, Jesus. Que Maria, nossa mãezinha do céu, possa estender seu manto de luz em nossa casa, na casa de todos aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam vir. E a prece que você nos deixou, Mestre, seja para o nosso refazimento espiritual, mental, e entender tudo aquilo que vai ser colocado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos Senhor, perdoe as nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos ter o prazer de ouvir esse estudioso que traz sempre um carinho enorme para aqueles que assistem as palestras que ele vem fazer aqui na casinha. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Normalmente a gente começa falando boa noite, né? Eu ensaiei muito para não errar. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre vícios e dependências, uma visão espírita. Mas por que esse tema? Porque a gente representa aqui na casa o nosso GESAT, o grupo de estudo, socorro e amparo ao alcoolista, tabagista e toxicômano. O GESAT é a base, é a estrutura da casinha. A casinha nasceu em cima dessa tarefa, foi a primeira tarefa da casa. E hoje, todas as quartas-feiras, nós recebemos irmãos com problemas de álcool, drogas, cigarro, familiares que sofrem com essa problemática
E ali nós damos toda a orientação para que eles possam, por sua própria conta, se livrar desses males que os afligem. Então, aqueles que são tarefeiros, por exemplo, da quinta-feira aqui, todos aqui são espíritas, né? Ou tem algum visitante? Aqueles que são tarefeiros na quinta-feira, quando fizerem as entrevistas de orientação, de abordagem, ficar atento aos sinais que os nossos irmãos passam, muitas vezes não nas palavras, mas no gestual, nas atitudes, aquilo que ele fala por trás das palavras, para fazer um encaminhamento correto. Porque às vezes a gente manda apenas para o tratamento espiritual, e o problema é um pouco mais profundo. O tratamento espiritual sempre ajuda, sempre, 100% das vezes, mas muitas vezes ele precisa de algo diferenciado. Então nós temos aqui na casa o nosso GESAD, toda quarta-feira, das 19h30 às 21h30. Então, podem convidar, que nós estamos aí prontos para recebê-los. Um aviso importante sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Não se trata de julgamento, não se trata de acusação. Nós vamos falar baseado no Evangelho de Jesus, na doutrina dos Espíritos e nas descobertas recentes da medicina e da ciência. Então, hoje aqui não cabe opinião. Se vocês ouvirem alguma opinião da minha boca, por favor, levantem a mão e falem, isso é sua opinião, né? Porque nós vamos falar de fatos. Porque a gente aprendeu há muitos anos, né? Contra fatos não há argumentos. E a gente sabe que os fatos, eles vão mudando com o tempo. Em 1953, surgiu o primeiro relatório médico comprovando os malefícios do cigarro. 53. A primeira campanha de combate ao fumo surgiu em 1986, 33 anos depois. Até então, a indústria do cigarro ela ficava combatendo todas as informações médicas, dizendo que isso não fazia mal. As pessoas fumantes defendiam o seu direito de fumar, porque isso não fazia mal. E assim nós fomos ouvindo, o meu avô de 92 anos fuma até hoje, faz amor com a esposa dele lá, não tem problema nenhum, e nunca teve. E aí ele morre aos 93 e poderia ter vivido até os 105. E os últimos anos da vida dele seriam os de maiores realizações. E aquilo se perdeu, porque foi tirado pelo cigarro. E só em 1996 se fez a primeira lei antifumo. Quando começou a tirar o cigarro dos restaurantes, começou a tirar o cigarro dos aviões e assim por diante. Por que a gente dá essa introdução? Para a gente ver que como tudo muda, a nossa cabeça, principalmente como espíritas, também precisa mudar. O nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que nós chegamos na era da maturidade do espírito. Não dá mais para a gente dizer que não sabe certas coisas. E aí a gente lembra que Jesus, ele disse para nós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Hoje nós também sabemos que esse Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos. Então Jesus veio e ensinou um monte de coisa, mas eu não disse tudo. Eu vou mandar mais para frente, porque hoje vocês não têm condições de entender. E a doutrina chegou com todas as verdades? Segundo Kardec, não. Lá na Revista Espírita, de 1867, Kardec diz que o Espiritismo ainda não disse a última palavra. Está longe disso, nem sobre as coisas físicas, nem sobre as coisas espirituais. Muitas das descobertas serão frutos de observações ulteriores. Mas nós temos a ciência e a medicina, né? Evoluiu um monte. Então a ciência e a medicina, elas têm a última palavra. Segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais do ano passado, eles dizem o seguinte, logo no começo do manual: a medicina é uma ciência em constante evolução. À medida que novas pesquisas e a própria experiência clínica ampliam o nosso conhecimento, são necessárias modificações na terapêutica, de acordo com os padrões aceitos à época da publicação. Então, como a gente vê, as mudanças vão acontecendo. Será que nós temos que continuar com os mesmos pensamentos, acreditando nas mesmas coisas, cometendo os mesmos erros? Ou nós temos que manter a nossa mente aberta?
Estar pronto para as novidades do conhecimento que vão se comprovando e colocar isso em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Isso é uma responsabilidade que nós temos. Porque nós precisamos seguir o Evangelho de Jesus quando ele nos diz que seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque todo o resto que passa disso vem do maligno. Nós temos um companheiro aqui, Ricardo está aí, Rogério, Jairo. O Jairo, nos seus depoimentos, ele fala assim: eu honro em pé, sentado lá fora, aquilo que eu falo aqui dentro. Nós honramos lá fora tudo que nós fazemos dentro do centro espírita? Será que as nossas atitudes lá de fora são iguais, estão para passo com as nossas atitudes dentro de uma casa espírita? Então são perguntas que nós vamos aí respondendo, porque nós precisamos ser livres. Olha só que interessante, o que Emmanuel Kant diz sobre isso? Você só é livre quando faz o que não quer. Uma coisa meio, eu sou livre justamente porque eu posso fazer o que eu quero. Não, você só é livre quando faz o que não quer. Porque quando você faz o que você quer, você está cedendo às suas paixões, aos seus desejos. E os nossos desejos, eles nem sempre são os melhores orientadores para a nossa vida. Quando você faz o que quer, você é escravo dos seus desejos. Aí a gente lembra de Aristóteles que dizia a mesma coisa, né? Sê senhor da tua vontade e servo da tua consciência. Porque a nossa consciência, ela não nos engana. Mas a nossa vontade, ela é resultado dos 5 sentidos. Aquilo que nós tocamos, nós queremos. O sabor que nós sentimos, nós queremos sentir novamente. O cheiro que nós sentimos também nos atrai para alguma coisa, nos leva para algum tipo de lembrança e assim por diante. Então nós precisamos ser os senhores da nossa vontade. Eu tenho determinadas vontades, mas eu não devo ceder a todas elas. Apenas aquelas que realmente me satisfaçam e não me tragam prejuízo. Então nós precisamos fazer todos os dias uma reflexão. E aí eu fui buscar no dicionário que é reflexão. Pensar é o ato de pensar o pensamento. Quem de nós tem esse hábito? Parar e pensar o próprio pensamento. Por que é que o meu pensamento me leva a lugares onde eu não deveria estar? Por que é que o meu pensamento me leva a pensar coisas que só trazem prejuízo a mim e, quando não, o meu pensamento traz prejuízo a outros? Tem até um ditado que diz assim: os teus pensamentos geram as tuas palavras geram suas atitudes. E as suas atitudes geram pensamento nos outros. Então o pensamento dos outros nasceu primeiro no nosso pensamento. Quais os pensamentos que eu estou causando nas outras pessoas? Elas estão crescendo espiritualmente graças a isso? Ou eu estou sendo um modelo que não deve ser seguido? Porque nós precisamos pensar muito nisso. Reflexão é o resultado de intensa meditação e de entendimento. Sabe aquele famoso, se dê 10 minutos, para, pensa, conta até 10, meditou, entendeu aquela situação, aí você vai pôr em prática. E ajudando assim a evitar prejuízos precipitados e comportamentos impulsivos. Que é quando a gente chega, olha, ouve e faz aquilo que ouviu, sem sequer pensar, sem sequer reflexionar. Então a gente continua sendo aquele que continua fazendo tudo o que quer. A liberdade não está simplesmente em seguir os nossos desejos imediatos, mas sim em resistir a eles, quando entram em conflito com a razão e a moralidade. A gente resiste a todos os nossos pensamentos que entram em conflito com a razão e a moralidade. Vamos voltar lá em 1953? O cigarro foi provado que fazia mal. Todos resistiram ao ato de fumar até hoje. Essa resistência não acontece. E vamos perguntar, alguém aqui hoje não sabe que o cigarro mata? E o mesmo nós vamos mostrar com todas as outras drogas. Por isso que eu falo que o assunto nosso de hoje, ele é desconfortável. Por quê? Porque ele mexe com o contexto no qual nós estamos inseridos. Ele faz a gente repensar uma série de atitudes nossas e até o convívio que nós temos com pessoas que nós amamos. Por quê? Porque muita coisa nova está surgindo e nós, como os espíritas, não temos mais o direito de alegar esse desconhecimento.
Vamos entender a classificação das drogas e da dependência química. Então nós temos o uso, o abuso e a dependência. O uso, ele tem dois tipos, de baixo risco e o uso agudo. Tudo isso aqui é medicina, tá? No final eu coloco todas as fontes ali. O uso de baixo risco, vamos dar um exemplo para todo mundo entender. O usuário de Natal e Ano Novo. O cara passou o ano inteiro sem beber. Aí na festa de Natal e Ano Novo, ele vai na casa de um amigo, ele bebe, ele vai na casa do outro, ele bebe, ele vai na casa do outro. Esse é o uso de baixo risco. Mas, notem lá, baixo risco, ele não é isento de risco. Aí nós temos o uso abuso, que é o usuário de festas e de fim de semana. Não tem festa se não tiver bebida alcoólica. Todo final de semana eu tenho um churrasquinho, no churrasquinho eu tenho a minha cervejinha, quando não, um baseadinho. De vez em quando a gente cheira uma carreirinha. Notem que nós não estamos falando aqui de alcoólatras e dependentes químicos ainda. Nós estamos falando de usuários esporádicos. Conhecido também como bebedor social ou usuário recreativo. Lá na frente a gente vai falar dessa palavra aqui, recreativo. Guardem ela no bolso. O abuso. Quando o bebedor social resolve beber em um único episódio, o que normalmente beberia em um fim de semana inteiro. Então é assim, já ouviu falar de lapso? Tem lapso e tem colapso, né? Então eu tenho 12 taças de cristal em cima da mesa. Sem querer eu bato e derrubo uma. Isso é um lapso. Aí eu fico nervoso e jogo as outras 11 no chão. Isso é o colapso. Então esse é o abuso. É quando o camarada resolve. Isso é o que a medicina diz. Em um único episódio, tomar o que ele não tomou a semana inteira. E é aqueles porres que causam aqueles problemas homéricos na vida do cara. Ou o cara que cheira uma carreira lá uma vez por mês e de repente num fim de semana ele cheira ao ponto de ter uma overdose. Então esse é o abuso. E a dependência, quando o bebedor social não consegue passar em branco em um evento simples e para se sentir inserido precisa consumir determinada substância. Exemplo, acha a festa chata, o lar monótono, os amigos caretas. Então o que acontece? O cara começa lá no início da sua carreira de usuário, seja da droga que for. Ele vai numa festa, a música é ruim, as pessoas são chatas, ninguém sabe dançar, não tem gente bonita, só tem gente feia. Ou seja, aquela festa que você não quer voltar nunca mais. Mas aí ele cheira alguma coisa, ele fuma um baseado, ele toma um drink e tudo começa a parecer cor-de-rosa. Na outra festa ele volta, ele faz a mesma coisa. Daqui a um tempo ele está indo naquela festa todos os dias. As pessoas continuam sendo feias, chatas, a música é horrível, ninguém sabe dançar. Só que hoje ele está inserido num outro contexto. A festa é o que menos importa para ele. A música não tem mais sentido. O sentido é estar reunido com pessoas que fazem uso da mesma coisa que ele. Então perdeu. O Gabriel Pensador, ele diz o seguinte: se está chato, eu sou a festa. Se tem festa, eu sou chato. Porque aí passa um tempo, ele começa a ser o chato da festa. Ele não percebe essa mudança de papel. De repente, ele começa a fazer a festa. E depois ele se torna o chato da festa. Então, onde é que mora o perigo? Porque muita gente pergunta, como é que a pessoa se torna um dependente químico ou um alcoólatra? No tipo da substância ingerida? Então, se eu tomar vinho, cerveja ou pinga, existe uma diferença na quantidade da substância ingerida. Se eu beber 2 litros de cachaça ou se eu beber uma cerveja, na periodicidade da ingestão. Então aquele que bebe todo dia, ele é um cara que tem problema. Mas aquele que bebe de vez em quando, não. Ou aquele que usa droga de vez em quando, não tem problema nenhum. Em se tratando, Dr. Marcelo Parazzi, psicólogo clínico da Associação Paulista de Medicina, de Psicologia. Em se tratando de consumo de tabaco, álcool, qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, o simples hábito de uso de qualquer uma delas pode desenvolver doenças físicas, psicológicas em seus usuários. O simples hábito de uso de qualquer uma delas. Mas quem é Dr. Marcelo Parazzi? Não, vamos falar de uma autoridade que pelo menos tenha peso. Então vamos falar do Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra brasileiro, coordenador da unidade de pesquisa de álcool e droga da Escola Paulista de Medicina na Universidade de São Paulo, PhD em dependência química na Inglaterra. É consenso entre os especialistas que não existe consumo de álcool
tabaco ou qualquer droga isenta de risco. Não existe dose segura. Isso é a medicina e a ciência falando. Então lembram lá atrás, o cigarro começou como uma conversa mole e ninguém acreditava. Hoje todo mundo sabe o que acontece. A mesma coisa. Hoje, graças a Deus, está se falando muito mais a respeito, principalmente da bebida alcoólica, que é a droga mais aceita na nossa sociedade. Tanto que aquele que não bebe é visto como um cara problemático. Existem pessoas que não bebem e isso custa a elas uma progressão no trabalho. Vocês acreditam nisso? A pessoa não é promovida porque ela não participa dos happy hours. É uma pessoa chata, ela é puritana. Então a gente precisa acordar para essa realidade. E isso nós estamos falando só da parte médica e física, nós vamos entrar na parte espiritual. Que são coisas que nós já deveríamos saber, porque foram escritas lá em 1859, quando do lançamento do livro dos Espíritos. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir de 64, ela passou a utilizar o termo dependência química para tratar da questão do uso e abuso compulsivo de drogas lícitas e ilícitas. Em 67, ela passou a considerar o alcoolismo uma doença e recomenda que as autoridades encarem o assunto como questão de saúde pública. Ele é uma condição patológica que tira momentaneamente a liberdade do indivíduo de optar pelo consumo ou não da bebida alcoólica. O que é uma condição patológica? Um fenômeno que é disfuncional, produzindo sofrimento ao próprio sujeito ou ao seu grupo social, que tira dele a condição de optar pelo consumo. Aí nós já estamos falando daquele dependente químico, aquele que não consegue mais passar em branco num evento simples, nem mesmo no seu dia a dia. Temos o CID, que aí o doutor ali pode falar para nós, toda vez que você vai no médico, o médico precisa colocar ali na sua receita, no seu exame, lá no pedido de exame, qual é o CID? A Classificação Internacional de Doença. Olha só, nós temos o CID-10, que fala de transtornos mentais e comportamentais. Do F10 ao F19, ele fala de transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas. Álcool, opiáceos, cocaína, sedativos e hipnóticos. Então, olha só o espectro, a gama de CID que nós temos, falando só de transtornos comportamentais relativos ao uso de qualquer tipo de substância. As compulsões. Quem que falou aqui para mim? O Roberto, né, Roberto? Aí ele falou, eu sou viciado em comer. Mas não, você não é viciado, você tem uma compulsão. Existe uma diferença entre vício e compulsão, e lá na frente a gente também fala disso. CID-10, F50, transtornos de alimentação, disfunção sexual. Do 50 ao 59, compulsões associadas a disfunções fisiológicas e fatores físicos. E pouco conhecido, alguém aqui já tinha ouvido falar nisso? Nós temos o CID-10, F44.3, transtornos de transe e possessão. Já tinha ouvido, doutor? Transtornos de transe e possessão. Distingue sensibilidade mediúnica de doença mental. Então hoje, se você chegar num psiquiatra que é espírita, ele talvez seja capaz de identificar e ele vai colocar esse CID para você. Porque não se trata de um transtorno mental, se trata de um transtorno de sensibilidade mediúnica. E hoje já está lá, no rol das doenças, que o médico pode colocar ali no CID para pedir algum exame. Então, olha só que interessante, é isso que eu falo, todos os dias a ciência muda, todos os dias a ciência descobre novas coisas, e nós precisamos estar prontos para ter esse conhecimento. Apesar de que apenas ter o conhecimento não torna ele conhecimento, né? Precisa ser colocado em prática, que aí ele se torna sabedoria. Ainda de acordo com o censo publicado em 2023, a população do mundo atingiu 8 bilhões de pessoas, mais ou menos no dia 15 de novembro do ano passado. Olha só esses dados, gente. 12% dessa população apresenta algum tipo de transtorno mental, dos quais 12% da população, 4% relacionados ao uso de substâncias psicoativas. 4%. Em números, esses números representam 960 milhões de pessoas no mundo com transtorno mental, das quais
38 milhões e 400 problemas com o uso de álcool, drogas, cigarro, substâncias psicoativas. É pouca gente, 38 milhões de pessoas sofrendo de transtornos mentais por conta do uso de substâncias psicoativas? Então vamos lá, e no Brasil? No Brasil hoje, o número de dependentes de algum tipo de droga já ultrapassa 12 milhões de pessoas. Ou seja, algo em torno de 6% da nossa população economicamente ativa. Nós temos hoje em torno de 215 milhões de habitantes no nosso país. 6% da população economicamente ativa, aqueles que deveriam estar produzindo, estão consumindo. Consumindo tempo, consumindo de leitos de hospitais, remédio, dinheiro público, defensores públicos, por conta dos crimes que acontecem, por conta do envolvimento das drogas, do álcool, sabe? Feminicídio, violência doméstica, atropelamentos. A gente vê isso todos os dias. A quantidade de leitos hospitalares ocupados por pessoas com problema de dependência química ou de uso de substância psicoativa é a maior em todos os países da América Latina. Mas tem uma novidade, um dado muito bom. O jovem no Brasil está bebendo cada vez menos. Acreditem, apesar de vocês verem os bares lotados, isso é um estudo que foi apresentado recentemente. O jovem no Brasil bebe cada vez menos. Toda a bebida consumida no território brasileiro, ela é consumida por menos de 50% da população. Mais de 50% não bebe. Só que esse menos de 50% consome muito mais do que outros países. Então bebe demais em quantidade. Desses 12 milhões que nós falamos no Brasil, informação do nosso Herculano de Miranda, desencarnará com 10 a 20 anos de antecedência. Aí os novos estudos que a medicina apresenta para nós, todos os cânceres, os tipos de câncer, estão relacionados ao uso da bebida alcoólica. Por aquele que enche a cara todo dia? Não. Por aqueles que bebem moderadamente e de jeito médio. Aí outro dia eu falei isso numa palestra, eu falei, então a solução é beber bastante. Cada um faz a leitura que quer. Só que hoje, assim como você toma um remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, a periodicidade que você faz, que você ingere a bebida alcoólica ou outra droga, é que faz com que o organismo ele vá se acumulando. E a gente sabe que o nosso organismo físico, ele é par do nosso organismo espiritual. Nós temos um perispírito que registra tudo aquilo que nós fazemos. Deu para parar para pensar que ninguém vai dormir sóbrio e acorda dependente químico? Ou acorda alcoólatra? Isso precisa começar em algum lugar e não necessariamente nessa existência. Então, como espíritas, é isso que a gente tem que pensar. Isso não aparece do dia para a noite. Isso precisa começar em algum lugar através do hábito. Sem o hábito, isso não vai ocorrer em lugar nenhum. 3 milhões e 600 mil brasileiros desencarnarão na condição de suicidas inconscientes. Já não estamos no meio deles, porque aqueles entre nós que desencarnarem assim serão conscientes, porque já temos a informação. Mas existem aqueles inconscientes que desconhecem esses dados que nós estamos trazendo. Vícios, suas causas e origens. O alcoolismo e a dependência química são causa ou consequência? O que vocês acham? O alcoolismo e a dependência química, eles são causa? Então, camarada, o que é causa? Ele perde emprego porque ele bebe? Ele perde a família porque ele bebe? Isso é consequência. Ou ele é a causa dele perder a família, dele perder o emprego? Então, hoje ele sabe que a dependência química e o alcoolismo, eles são a causa. Tá? Eles são uma doença primária. É aquela doença que já está existente. E as outras coisas vão acontecendo com o tempo. Agora, isso é uma pergunta. Alguém acha que é hereditário? Pergunta mesmo. Ninguém acha que é hereditário? É do espírito? Olha, é uma obsessão espiritual? De quem para quem? Se for obsessão, você tem que ter o obsessor e o obsidiado.
É uma doença? Só acho que a gente já chegou à conclusão. Se sim, essa doença é física, psicológica, psiquiátrica ou espiritual? Ou é karma? Muita karma nessa hora. A gente gosta de jogar tudo na conta do karma. Não, o meu karma, eu bebo porque o meu karma é esse, eu uso droga porque o meu karma. Ou o mais fácil, resultado das nossas escolhas. A gente fala muito na nossa reunião. A droga, o copo de bebida, ele está à distância de um braço. Se eu não for lá e pegar, ele não virá até mim. Então, resultado das nossas escolhas. Assim sendo, segundo a Sociedade Medicina Americana de Alcoolismo e Drogadição, alcoolismo e drogadição são doenças primárias, crônicas, com fatores genéticos, psicossociais e ambientais que influem em seu desenvolvimento e suas manifestações. São doenças incuráveis, significa que você morrerá com elas, mas não necessariamente delas. Morrer delas é uma escolha. Morrer com elas, não, elas estão ali na nossa genética. Progressivas e fatais. Por que progressivas e fatais? Porque se nós analisarmos todas as nossas existências, hoje, mesmo que façamos um uso pequeno de qualquer substância psicoativa, já fizemos um uso menor no passado. Ninguém começa bebendo um tonel. Ninguém começa cheirando 1 quilo de cocaína. Ninguém começa cheirando uma pochete, fumando uma pochete de erva. Tudo se começa aos poucos. E isso vai progredindo e aumentando. A questão da doença primária. O importante disso tudo é que influi tudo isso. Fator genético, psicossocial, ambiental, influi no desenvolvimento da doença, mas não é mandatário. A própria medicina hoje diz que a genética sozinha, ela não é nada. Ela precisa de uma outra série de fatores para que as coisas eclodam. E a compulsão? É causa ou consequência? A gente falou no começo que existe uma diferença. A compulsão é causa. A compulsão é consequência. Consequência do quê? Aqui a resposta é o oposto. Distúrbios de percepção da própria imagem. Problemas de ordem emocional, estresse, ansiedade. E tem o CID-10F55, abuso de substâncias que não produzem dependência. Então os camaradas falam, eu sou dependente de comida. Para viver. Mas não que você seja dependente de comer o tempo todo. Isso é uma compulsão. E essa compulsão existe porque existem fatores anteriores que não te deixam feliz e satisfeito com alguma coisa e por isso você busca essa fuga. Como é que a gente sabe disso? Alguém já ouviu falar no tal do Ozempic? Muita gente, né? Isso é maravilhoso. Um remédio criado para diabetes, mas que passou a ser usado por especialistas para emagrecimento. O que ele faz? Ele diz para o seu cérebro que você não tem fome. Então, você toma aquilo lá, eu não tenho fome, meu cérebro está dizendo. E aí a pessoa não tem fome, e ela vai lá, se empanturra, ela come do mesmo jeito. Então, peraí, o Ozempic não funciona nela? Não, é uma questão de compulsão, gente. Eu não estou satisfeito com alguma coisa. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá, o corpo não dá cólera àquele que o tem. Você está dando o remédio certo para o doente errado, porque o doente não é o corpo, o doente é o espírito. E não tem como você dar um remédio físico para o espírito parar de comer. Compulsão sexual. Qual a diferença entre vício de sexo e compulsão sexual? O viciado em sexo, ele transa 10 vezes por dia com 10 parceiros diferentes. E se ele não faz isso, ele tem problemas sérios, ele tem crise de abstinência. Ele tem prazer? Não, ele não tem prazer. Ele pode até ejacular, mas ele não tem prazer. Esse é o viciado em sexo, ele tem que fazer sexo. O que é a compulsão sexual? O cara pensa em sexo o tempo todo. Ele entrou no computador para trabalhar, até no trabalho ele bota um site pornográfico para ele ficar olhando. Quando ele encontra uma colega de trabalho, ele não olha no rosto, ele olha nos seios, ele olha nas partes baixas. Isso é compulsão. E por quê? Resultado de alguma coisa que o insatisfaz na sua própria vida. Então são coisas bem diferentes. Um é não conseguir deixar de fazer. E o outro é ter vontade de fazer o tempo todo.
E quais são as causas? Agora nós vamos pegar aquilo que a gente colocou. Hereditariedade. Para hereditariedade a gente precisa do campo e do agente. Então, nós temos o campo e o agente, aquilo que eu falei, o corpo não dá cólera, aquele que não tem. Todos os vícios e todas as virtudes são inerentes ao espírito. Então nós temos ali, gameta masculino, feminino, papai e mamãe geraram um filhinho, recebemos toda aquela genética. Porém, o espírito que se ligou a esse corpo, ele não tem necessidade de desenvolver o alcoolismo, porque ele nunca bebeu, nem a drogadição, e aí nós encontramos numa mesma família. Sabe, 4 irmãos, 3 bebem, 1 não bebe. 3 usam droga, 1 não usam droga. 2 têm diabetes e outros 2 não têm. Como que a ciência explica? Hoje a medicina já diz, a genética por si só não garante nada. Porque é necessário que exista o agente que vai, é como uma semente colocada no campo. Se a semente precisa eclodir, encontra o campo certo, ela vai eclodir. Se a semente não precisa, ela vai jogar ali e nada vai acontecer. Então, não é genético. A genética sozinha pode muito pouco. É uma obsessão espiritual? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, chamado oral agora. Vamos lá. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Estamos o tempo todo sob a orientação da espiritualidade, tanto superior como inferior. O tempo todo eles estão nos dizendo por onde ir, por onde não ir. O que eles desejam que a gente faça, porque são nossos amigos, convidados por nós para conviverem conosco, e o que eles acham que nós não deveríamos fazer. De quem para quem é essa obsessão? E aí, pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Sem dúvida. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelo seu desejo o chamam, ou àqueles aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, muitas vezes somos nós que convidamos os nossos irmãos para andarem conosco. Não tem o ditado, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Agora tem um outro, diga-me o que fazes, o que falas, o que pensas, eu te direi quem anda com você. Certo? Porque nós atraímos esses irmãos. Mas quando nós atraímos? Quando eu sou um usuário inveterado de droga, quando eu bebo todos os dias? Não necessariamente. Vamos fazer um exercício. Eu, Chico e Eliana, toda sexta-feira, a gente tem tarefa a semana inteira, somos espíritas, somos bons, fazemos a caridade, lemos o Livro dos Espíritos, estudamos, Evangelho no lar, mas toda sexta-feira a gente gosta de se juntar e tomar uma cervejinha. Só que amanhã eu desencarno. Onde eu vou na sexta-feira? Eu não sou obsessor, eu sou amigo deles, toda sexta-feira a gente toma uma cervejinha, uma caipirinha. Eu vou na casa dos meus amigos, eu quero estar com eles. Eu não quero o mal deles, eu quero apenas estar com eles. E se naquele dia eles não quiserem beber, eu sei o que irrita o Chico. Eu vou lá e vou irritar o Chico. E aí o Chico vai beber. Porque eu quero beber com os meus amigos. Então percebem, é um erro muito grande a gente achar que o obsessor ataca alcoólatra, dependente químico. Ele vai ao lado daqueles que fazem uso daquilo que ele precisa. Ele não tem mais corpo físico para fazer isso. Ele necessita de um encarnado. André Luiz vai mais longe. No livro No Mundo Maior, ele diz assim, fica difícil distinguir quem é o copo. O que está em cima da mesa ou o encarnado pelo copo do Espírito bebe. Então, são coisas que a gente precisa pensar. É onde a gente traz os sócios invisíveis. Onde a gente se associa com essas entidades que têm os mesmos gostos que a gente. Não são irmãos que querem nos fazer mal. São pessoas que querem conviver com outros iguais a eles. É uma doença. Os vícios são doenças da alma, filhos do orgulho e do egoísmo. As doenças da alma se dão pelo afastamento das leis divinas. Criamos as nossas próprias doenças através da raiva, da angústia, da tristeza excessiva. Esse livro, No Mundo Maior, do André Luiz, é uma lição em cima da outra a respeito da nossa convivência com os nossos associados invisíveis.
Então, filhos do orgulho e do egoísmo. Por quê? A gente já vê no Evangelho segundo o Espiritismo. São as duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho não nos permite viver numa sociedade, numa condição onde todos fazem uma coisa e nós não. Eu tenho conhecimento. Isso comigo não acontece. Eu falo sempre isso. O maior erro do ser humano é quando ele diz: ah, mas isso comigo não acontece. Eu tive educação, eu fui bem orientado. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Existem 10 a 12% da população mundial que terá problemas com as drogas lícitas ou ilícitas. E nós não sabemos quem é esses 10%. Não dá para dizer assim, ah, ele sim, ele não, ele sim, ele não. Isso nós só vamos saber com o tempo. E o egoísmo? Eu quero que tudo seja feito de acordo com aquilo que eu acredito. Eu acreditar numa mentira não a transforma numa verdade. Por isso que existe a busca pelo conhecimento. Para que a gente não passe o resto da vida acreditando que uma mentira é uma coisa boa, é uma verdade que está nos prejudicando. Essa doença é física, psicológica, psiquiátrica ou espiritual. Porque a mente, o senhor do corpo, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. E geralmente nos traz as doenças da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Então, o corpo físico ele não tem nada a ver com isso. Ele é o veículo pelo qual a gente exterioriza tudo aquilo que está no nosso espírito. Só que tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo físico fica registrado no perispírito. E aí, se a gente falar um pouquinho de planejamento reencarnatório, como é que funciona o planejamento? Acho que todo mundo já estudou essa parte. Nós estamos lá, precisamos reencarnar. Quem faz o corpo físico, quem determina o tipo de células que nós teremos no nosso corpo físico? Somos nós mesmos. Porque nós conhecemos as dificuldades pelas quais nós precisamos passar, as provas pelas quais nós temos que superar. Então, nós ajudamos na construção do nosso corpo físico. E ele é feito a partir dos registros do nosso perispírito. Então, se eu registrei um monte de coisa ruim no meu perispírito, não tem como o corpo físico vir 100% saudável. Tudo aquilo que eu registrei vai retornar para esse novo corpo, para que eu possa expiar as minhas faltas, para que eu possa ser provado nas minhas necessidades. É karma o resultado das nossas escolhas? Pergunta 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís desejando o mal. Porquanto o mal só pode, portanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Olha como a gente tem amigos, bastou a gente pensar coisa errada, vem uma avalanche de espíritos que vão nos ajudar a praticar o mal que nós apenas pensamos. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Terás contigo um bando de espíritos que alimentarão em ti esse intuito. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrária que se exercem sobre nós. O livre-arbítrio sempre livrando Deus da responsabilidade de tudo. A escolha é minha. Sou eu que escolho ir para a direita ou ir para a esquerda, fazer uso de uma substância ou não, em quantidade ou não. Sabe? Aqueles que me acompanham são aqueles que eu convidei para estarem ali. Não dá para a gente se enganar, achar, ele se aproximou de mim e aí eu fiquei mal. Não, se aproximou de mim porque os meus pensamentos o atraíram. Em resumo, o único requisito para alguém se tornar alcoólatra, tabagista ou dependente químico é fazer uso de álcool ou de qualquer outra droga, maconha, cigarro, cocaína. Em qual quantidade? Mais uma vez, professor Ronaldo Laranjeira, basta a simples experimentação. Um dia, numa determinada existência, nós nunca havíamos experimentado nenhum tipo de droga. Álcool, cigarro, o que quer que seja. Naquele dia a gente fez a experimentação. Primeiro registro. Tornamos a repetir aquele ato. Segundo registro.
e se tornou um hábito. E aí o registro vai correndo todos os dias. Isso é cumulativo. Isso é cumulativo. Isso não fica esquecido no passado. Isso vai se acumulando e em determinado momento, quem já ouviu falar das manchinhas da alma? Que é justamente essas manchas do perispírito. Em determinado momento eu preciso limpar tudo isso. E é nesse momento que eu faço um corpo físico que traz a genética para que eu desenvolva alguns tipos de dependência. Porque é ali que eu tenho que limpar o que ali eu sujei. E aí começa, aí a genética passa a influir. Aí no primeiro gole naquela existência, já me dá vontade de um segundo. Aquilo passa a ser, a sociedade mundial ela tem uma paixão secreta pelo álcool. Você conversa com as pessoas e diz assim, você tem problema com álcool? Não. Então, por que você não para de beber? Você fala, porque eu não tenho problema com álcool. Por isso que eu não paro de beber. Pô, mas se eu quisesse, eu parava. Falei, então, vamos fazer um teste? Mas eu já parei uma vez na quaresma. Outro dia chegou um companheiro aqui, deu depoimento, ele falou isso. Falou, eu estou sem beber, nós estamos na quaresma, mas eu estou salivando. Não, mas você não tem problema com álcool. Então, percebe? Então, por que você não para de beber? Justamente porque eu não tenho problema. Então, você não tem problema, para. É tostine, né? Vende mais porque é mais crocante. Então, é isso que a gente precisa entender. Roleta russa, todo mundo conhece? Acho que todo mundo aqui já tem idade para saber disso, né? Isso foi lá na Primeira Guerra ainda, chamou roleta russa, porque um soldado lá da Rússia que inventou esse joguinho. Hoje acho que nem dá para brincar mais, né? Porque eu vejo nos filmes aí, hoje não tem, acho, mais aquele tambor de revólver, né? Tudo enfia o negócio por baixo lá. Mas você punha uma bala só no tambor do revólver, girava e atirava contra a própria cabeça. Quem morre de roleta russa? Quem é azarado? Não, morre de roleta russa quem joga roleta russa. Então esse é o entendimento. Se eu não me meter com as drogas lícitas ou ilícitas, eu jamais terei problema com elas. Eu estarei isento disso. Agora, a partir do momento da simples experimentação, eu já estou me condicionando a ter problemas futuros. Então esse é o entendimento que a gente tem que ter. Só morre da brincadeira aquele que se sujeita a brincar. Será que na maturidade do espírito, que o Manuel Filomeno de Miranda falou para nós lá no primeiro slide, não é isso que ele está querendo dizer? Está na hora de vocês entenderem o que a doutrina traz desde 1857. Está na hora de entender o que o Evangelho de Jesus traz para nós desde que foi escrito. Está na hora de começar a seguir o que a ciência e a medicina cansa de dizer para nós, todos os dias mostrando novas comprovações. Então, através do hábito, nós vamos nos escravizando, transformando-nos em um objeto de desejo de espíritos afins que se sintonizam conosco, a fim de satisfazer as suas próprias necessidades. Lembra quando eu falei lá no começo? O assunto era meio desconfortável, porque a gente precisa começar a fazer uma análise de como tem sido a nossa vida, como tem sido as nossas escolhas. É onde entra a pergunta de André Luiz, nesse caso. Quem é a taça? O copo de vidro sobre a mesa, e do que a gente já falou. Ou o encarnado, através do qual o desencarnado bebe. Difícil de distinguir. E os nossos sócios espirituais. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz para nós que hoje a ciência já comprova, só que falando das bactérias, mas é a mesma coisa. Os ectoparasitas, aqueles que absorvem as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam. Eu, Schickeliano. Então, os dois eu já desencarnei, então eu estou ali naquela condição de ectoparasita. Eu absorvo as emanações deles, são os que se aproximam eventualmente de fumantes, dos bebedores de bebida de álcool, de todos aqueles que se entregam ao uso de droga de qualquer espécie. E os entoparasitas são aqueles que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, tomam conta do seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher qual se fossem os seus próprios. Aí são a resposta da pergunta do Livro dos Espíritos. Na maioria das vezes, eles nos dirigem. Aí nós já não somos mais donos do nosso pensamento. E ainda tem um terceiro ponto,
que ele fala no livro Sexo e Destino, a enxertia fluídica. Estão vendo isso daqui? Ó, o espírito vai se aproximando, e aí ele conta o caso do Cláudio Nogueira, e ele diz assim: o espírito sagaz percebeu-lhe a adesão à ideia e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois o abraço envolvente, depois a associação recíproca. Recíproca é uma palavra que significa de mão dupla. Então a associação recíproca não foi o espírito que lhe tomou, mas ele que permitiu enquanto o espírito se aproximava. Integram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Algo semelhante a encaixe perfeito como o sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem em um só corpo. Aí nós já estamos chegando no caso mesmo de subjugação. Que assim como nós temos aqueles CIDs de transtornos mentais relacionados ao uso de substância psicoativa, a subjugação nada mais é do que isso. Quando nós estamos dando permissão para quem quiser entrar, pode entrar, desde que faça uso daquilo que eu gosto de usar. E esses são os nossos sócios invisíveis, algumas figuras para a gente entender mais ou menos como eles se aproximam, como eles ficam, como eles se aproveitam, porque eles têm a necessidade. E nós precisamos olhar esses irmãos não como pessoas que querem o nosso mal, mas como espíritos doentes, tão doentes como nós, que se aproximam da gente para continuar usando aquilo que eles sempre gostaram. E chegam a esse ponto de fazer boca a boca para a gente. Isso não é só para a fumaça do cigarro. Isso vale para as emanações alcoólicas também. A necessidade é tão grande que eles chegam a fazer um verdadeiro boca a boca. É o vampirismo para poder usar a substância que ele estava tão acostumado. Agora o videozinho. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde existe corrente mental, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. No mundo maior do André Luiz. Então nós fazemos essa associação completa com os nossos irmãos desencarnados. Aí eu trouxe... Opa! Cadê o videozinho? Não apareceu aí? Ih, falhou. Bom, eu conto a história do videozinho, tá na mesma. Tem um vídeo, vocês procurem na internet depois. O nome dele é Sozinho. E aí o camarada chega em casa, ele joga a chave do carro, aí ele cumprimenta a mulher, aí ele vai para a geladeira, ela pergunta: e aí, como foi o seu dia? Ele fala: tudo bem, deu tudo certo. Pagou o título? Pagou a duplicata lá? Não paguei, mas amanhã eu pago, vence amanhã. Ele abre a geladeira e estica a mão para pegar uma maçã. Aí o espírito cola nele e fala assim: não, comer não, vamos beber. Aí ele pega e fecha a geladeira e não pega nada. Aí o espírito vai atrás dele e fala: vamos beber. E ele volta na geladeira, abre e pega uma cerveja. Aí fica conversando com a esposa, assunto do dia a dia, e ela fala: olha, estou indo dar aula. Você vai ficar aí? Ele toma uma cerveja, o espírito cola nele e você vê, sugando todas as emanações alcoólicas. E os dois fazem ao mesmo tempo. E aí você percebe, né, a enxertia espiritual. E aí a esposa vai sair para trabalhar e fala para ele: você vai ficar aí sozinho? Ele fala: sozinho, enquanto é enlaçado pelo Espírito. Então é isso que acontece. É dessa maneira que eles atuam, sem que a gente sequer perceba. Sabe? Muitas das vezes as nossas vontades não saem da nossa cabeça. Então vamos lá, o videozinho falhou, a gente vai sem videozinho. Então, os vícios de onde vêm, com efeito se observam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples desfeitos, reconhecer-se-á que todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, como nós já falamos, isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Quando nós permitimos que o nosso personalismo tome conta da nossa existência, nós esquecemos que fazemos parte de uma sociedade.
composta de pessoas tão importantes quanto nós, iguais a nós, e tudo que nós fazemos vai repercutir nessas pessoas. Então, esse excesso de personalismo, por que fala que ele destrói e enfraquece, pelo menos, o verdadeiro elemento da caridade? Porque quando nós estamos fazendo algo que colocamos aí na psicosfera do mundo emanações deletérias, nós estamos deixando de ser caridosos. Não pode falar que eu deixo de ser caridoso, eu trabalho todo dia no centro, eu tenho um monte de trabalho social, mas os meus pensamentos lá fora destroem um monte de pensamentos bons de outras pessoas. Então precisamos ser lá fora aquilo que somos aqui dentro. E aí da prevenção à conscientização, porque muitas vezes é muito mais fácil prevenir do que remediar lá na frente. Pergunta 468 do Livro dos Espíritos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Claro. O que queria que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Então eles começam a nos tentar. Quando nós resistimos a essa tentação, por isso que a gente fala que é tão importante sermos tentados. Porque é através das tentações que nós nos tornamos seres vitoriosos. Quando vencemos essa tentação, eles abandonam o campo. Porém, a resposta não acaba aí. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então aí a gente vê a pessoa estar 10 anos sem fumar, feliz da vida, uma vida saudável, respirando a plenos pulmões. Você acredita? Fiquei 10 anos sem fumar e voltei a fumar. Eles têm a eternidade, gente. Eles têm a invisibilidade, nós não os vemos. Eles estão ao nosso lado constantemente. Basta que a gente baixe a guarda para que eles voltem a se aproximar de nós. E aí eles fazem o que querem. Sem que nós percebamos, voltamos aos antigos hábitos e mais para frente aos antigos vícios. Então o vigiar e orar é de tamanha importância na nossa existência, para que a gente não venha a cair nessas tentações, porque eles estão sempre a postos. Então o que devemos tratar? Precisamos combater em nós o orgulho e o egoísmo. Vamos deixar o orgulho de lado. Se hoje eu aprendi alguma coisa nova aqui, vamos colocar em prática. Sabe? Isso é deixar o orgulho de lado. O que eu sabia até ontem, sem esse conhecimento, eu podia fazer sem problema nenhum. Agora não cabe mais a mim continuar achando que a inocente cervejinha não faz mal nenhum. Sabe, não faz mal nenhum? Por que ele não serve uma cervejinha para o palestrante? Não faz mal nenhum. Você serve na sua casa. Por que você não pode servir aqui para o palestrante? Mas cerveja e centro espírita não combina. Não combina no centro, mas combina em casa? Como é isso? E sem se esquecer que em casa nós não estamos sozinhos. Nós temos ali os espíritos que encarnaram junto com a gente nesse ambiente familiar, sobre os quais nós temos responsabilidade. Um irmão, numa das nossas reuniões, um determinado dia, ele fez assim: comecei a beber muito cedo. Meu pai chegava e falou: pai, eu ia fazer uma festa com ele. Calma, nem cheguei ainda. Me deixa chegar, pelo menos. Aí ele sentava, abria uma latinha. Quando ele dava aquele gole, ele faz assim. Eu falo: a felicidade está ali dentro, eu quero. A felicidade está lá, porque meu pai muda a hora que toma aquilo lá. Ele vira outra pessoa, vira uma pessoa gentil, agradável. Então, perceberam? A nossa responsabilidade é grande. Quer ver um exercício bom da gente fazer? Desencarnou um irmão nosso por conta do uso do álcool. Bebeu até morrer. Morreu com todas as doenças que o álcool poderia causar. Foi lá para o plano espiritual, passou seu tempo no umbral, sofreu como o quê? Foi resgatado, foi tratado, fizeram ali o conselho para trazer ele de volta para a Terra. Então você virá numa família assim. Ótimo. No dia que ele nasce, o pai paga uma rodada de cerveja para todo mundo, charuto para todo mundo. Ele é recebido pelo seu pior inimigo, que vai estar presente no seu aniversário de 1 ano, seu aniversário de 10 anos, na sua formatura, na sua entrada da faculdade. Isso é outra coisa que eu gostaria de saber de onde nasceu. Nós temos que comemorar vitórias com bebida, estourando champanhe. Momentos de alegria da nossa vida precisam ser comemorados com bebidas boas. De onde surgiu isso? Aquilo que mata o meu amigo é aquilo que eu vou levar para o resto da vida. Esse
Esse garoto vai crescer, vai se casar, provavelmente terá como convidado no seu casamento também aquele que o matou, que foi o seu algoz, e talvez o leve novamente ao túmulo e à paz espiritual. É exercício que nós temos que fazer. Sem esquecer que aqueles aqui que já são pais e mães, o Evangelho é claro. Deus vos perguntará: o que fizeste do filho que coloquei sob tua responsabilidade? Ah, Senhor, levei para o centro, ensinei o Evangelho, ensinei a rezar, dei educação, mas o exemplo que eu dava dentro de casa, não sei como foi que ele se perdeu. Eu nunca fiz nada para que ele se perdesse. Então, as palavras são muito boas, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo está muito acima de todas as palavras. Assim é a situação do espírita. Essa é a irmã se falando para nós. Trabalhar e estudar são os caminhos da descoberta e fortalecimento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Todavia, se ele espírita não se aplica ao serviço essencial da transformação de si próprio, buscando autoconhecimento com o pleno domínio do mundo interior, deixará de semear no seu terreno pessoal as sementes que vão lhe conferir no futuro a liberdade e a farta colheita almejada por ele mesmo. Então não basta apenas trabalhar e estudar, mas buscar o autoconhecimento com o pleno domínio do mundo interior. Eu sou o dono dos meus pensamentos, eu sou o dono das minhas atitudes, eu sou o dono das minhas escolhas. Parar de permitir que os outros continuem escolhendo por nós e pensando por nós. Nós não somos os outros, a nossa mãe já dizia isso, você não é os outros. Então os outros podem, talvez eu não possa. E por que chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Está vendo? A gente fala tanto do Evangelho, mas a gente não segue os ensinamentos básicos que o Evangelho traz para nós. Na qualidade de alunos, tarefeiros de Jesus, estamos nos preparando para sermos as cartas vivas do Cristo que o apóstolo Paulo nos falava, atuando como expositores, palestrantes, médiuns passistas, psicógrafos, entrevistadores, doutrinadores, encaminhadores, evangelizadores. Ou seja, servidores do Cristo. Estamos nos preparando para isso. Para o bom desenvolvimento dessas tarefas, é desejável, porque ninguém pode obrigar ninguém a nada, que seus participantes voluntários não façam uso de nenhum tipo de substância psicoativa, álcool, droga, cigarro, os vícios chamados visíveis, nem mesmo na forma chamada recreativa, e ainda combatam em si os vícios invisíveis, tipo egoísmo, mentira, intransigência, maledicência e tantos outros. Falei para vocês que a gente ia falar da palavra recreativa. O que é recreação? Brincadeira, diversão, um tempo de descanso, né? Tem o recreio nas escolas. Eu posso me divertir com aquilo que mata meu irmão? É justo? É justo que seja uma recreação para mim aquilo que mata o meu irmão, destrói a sua família, tira dele oportunidades, porque ele trouxe essas dificuldades com ele. Talvez a gente pode dizer, mas o problema é dele. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, o problema é dele. A gente tem uma frase no nosso Gesat: você quer beber, usar droga, fumar? O problema é seu. Você quer parar? O problema é nosso. Então nós precisamos chamar para nós. Porque se a dor do meu irmão não dói nele, o doente sou eu, não ele. Se a dor do meu irmão não dói em mim, o doente sou eu e não ele. Se eu não consigo sentir a dor daquele que nos procura, então nós não podemos ter atitudes contrárias ao nosso discurso. O faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cabe mais no nosso momento. Isso valia lá na Idade Média. Hoje não vale mais. Estamos lidando com sofredores encarnados e desencarnados. O que os encarnados não veem e não sabem é motivo de diversão para os desencarnados. E aí a gente está aqui, vamos se colocar na condição. Eu trabalho na desobsessão e eu estou conversando com o Espírito, eu estou doutrinando o Espírito. E eu digo para ele, mas enquanto você não abandonar os seus vícios, a sua dor será constante. Você continuará nessa sua situação, sentindo essa dor terrível. Eu estou dizendo, peraí, está falando para ele? Você será que você vai tomar uma cervejinha? Final de semana você estava ali curtindo com os amigos, tomando um vinhozinho inocente? Como é que você está falando para o cara que ele não pode fazer? Eu conto isso, e o João sempre me lembra desse ponto, porque nós tivemos um assistido na Porta Fabiana.
E eu todos os dias conversava com ele. Marcos, meu amigo, para com isso, você está se matando, você está morrendo. E ele, Marcos, para com isso. Um belo dia eu estou na esquina de casa, num domingo de manhã, fumando o meu cigarrinho, com filtro, porque faz menos mal. Estava ali, ele passa e bate nas minhas costas. E esse tabagismo, irmão, como é que tá? Foi como se ele batesse na minha cara, né? Não nas minhas costas. E até quando ele desencarnou, eu agradecia a ele todos os dias. Falava, você foi o meu salvador. Porque a partir daquele dia, a minha vergonha foi tão grande, eu falei, como é que eu posso dizer para ele, não se mate com o álcool, e eu me matando com o cigarro? Então a gente precisa tomar cuidado. Não cabe mais esse discurso para nós nos dias de hoje. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. A gente fala assim, na história do Gandhi lá, que a mãe chegou e falou, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar. E ele falou, volta semana que vem. Na outra semana, a mãe voltou, aí ele fez assim, menino, para de comer açúcar. Eu falei, você não podia ter dito semana passada? Ele falou, não, semana passada eu ainda comi açúcar. Então nós não podemos orientar ninguém a não fazer aquilo que nós ainda fazemos. E para não sermos comparados aos fariseus, hipócritas, como túmulos caiados por fora, mas cheios de imundície por dentro. São palavras de Jesus. Por isso que eu falei no começo, vamos falar do Evangelho, da doutrina dos Espíritos e da medicina. Sabe, tudo comprovações que nós já deveríamos conhecer e colocar em prática, de tanto tempo que isso foi trazido para nós. Mas nós ainda preferimos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, de achar que nada, isso não tem nada a ver. Lá em 53 o cigarro também não tinha nada a ver. Em 83, depois em 96. Então, se nós somos alertados agora, por que esperar primeiro adoecer? Seja, porém, posso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O resultado se baseia no alcance e manutenção da abstinência total, através da autoconscientização. Tem gente que não peca por erro do fogo do inferno. Nós temos que ter medo do pecado e não do fogo do inferno. Então, a conscientização é isso. A gente tomar e fazer novas escolhas baseado no conhecimento que a gente adquiriu. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porém, mais eficaz do que qualquer tratamento é a prevenção. Se me é dada a oportunidade de ser saudável, por que escolher ficar doente para depois me tratar? Estou recebendo de mão beijada a chance de ter uma vida plena e saudável. Por que escolher ficar doente lá na frente para depois ter que passar por dor, sofrimento e tratamento? Então, escolher. Pergunta 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, também tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. A escolha que o espírito adota diante das situações apresentadas é de sua completa responsabilidade. O espírito é responsável pelas consequências, efeitos, desdobramentos e novas situações geradas a partir das suas decisões. Então não podemos esquecer dessas coisas. Sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu penso e pelo que eu faço. Sabe? E essa responsabilidade, ela vai até onde tudo aquilo que eu falo, penso e faço atinge outras pessoas e cria ideia na cabeça delas. Os caminhos da prevenção. Buscar o conhecimento básico sobre os efeitos morais, sociais, físicos e espirituais do uso de substâncias psicoativas, bem como das atitudes relativas aos demais vícios e compulsões. Não apenas do uso abusivo, mas importante a gente saber os efeitos de longo prazo e cumulativo, físicos e espirituais, para o uso esporádico e chamado recreativo, se queremos auxiliar a nós e a alguém a se precaver ou se livrar da dependência química, alcoolismo e demais vícios. Precisamos buscar esse conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, desde que você a coloque em prática. Senão não adianta. Só conhecer, você continua sendo um escravo com conhecimento. Não se trata de nos tornarmos especialistas na matéria, mas de obtermos os conhecimentos básicos, suficiente para aplicarmos em nossas vidas e discutirmos o assunto sem que sejamos colocados em armadilhas verbais,
que a sociedade nos impõe em torno do assunto. Muito importante, quais são as armadilhas verbais? Agora a gente entra num campo, não permitir que outros pensem por nós. A opinião alheia não nos interessa. Ser senhor da sua vontade, servo da sua consciência. Olha lá, vinho faz bem ao coração, os médicos receitam. Opa, quem não ouviu isso? Quem não escutou isso? Gente, aí vamos aprofundar um pouquinho no assunto? O que faz bem ao coração e à circulação é uma molécula chamada resveratrol, presente na semente e na casca da uva. Portanto, se você tomar suco de uva, o bem é o mesmo. O benefício é o mesmo. O que os médicos não falam e não se aprofundam nos estudos é que após a fermentação ele se torna uma bebida alcoólica e passa a afetar negativamente a saúde do seu fígado, pâncreas, rins e, em caso dos alcoólicos, ajuda a desagregar toda a sua vida, família, emprego e convivência social. Agora, vamos um pouquinho mais longe. O resveratrol ele só está presente em uvas orgânicas. Então, quantas horas de nutrição tem na faculdade de medicina, Rogério? Muito poucas. Então, os médicos têm pouquíssimas horas de aula de nutrição. Por isso que nos hospitais você tem que ter a nutricionista além do médico, porque ela estuda basicamente aquilo. Então, se a uva não for orgânica, ela não produz resveratrol, porque a uva ela é inteligente. O resveratrol serve para quê? Combater as pragas da plantação. Aquele bichinho que vai lá comer ela. Quando você joga o defensivo agrícola, ela falou, opa, não preciso produzir, estou protegido. E a maioria dos vinhos são feitos em plantações de indústrias que fazem grandes plantações e combatem as pragas com defensivo agrícola. Então, só mesmo se fosse um vinho feito de uva orgânica, você teria a presença do resveratrol. Então, uma coisa que as pessoas não sabem. Mas não é só o resveratrol. Nós temos também os flavonoides, que realmente são maravilhosos. São poderosos, antioxidantes, anti-inflamatórios, mas cujos benefícios, olha só, estão diretamente ligados ao acompanhamento de uma dieta saudável, exercícios físicos, hora de sono adequada e outros fatores ainda em estudo. Então, só o flavonoide faz alguma diferença? Faz. Numa quantidade que era preciso algumas caixas e mais caixas de vinho para ele poder fazer o resultado. Então, o flavonoide, sem tudo isso, uma dieta saudável, exercício físico, hora de sono adequada, não serve para nada. Aí hoje o pessoal usa muito isso. Mas a dieta do Mediterrâneo é a dieta mais saudável que tem, e lá tem vinho. Sim, entrou lá o vinho também, porque lá eles tomam muito vinho. Mas não é o vinho da dieta do Mediterrâneo que traz a saúde física para a pessoa. Com os estudos relacionados, prosseguem a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é: o melhor é não beber. Recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como ainda estamos em estudos, o melhor é não beber. Estamos falando do vinho, aquele que faz bem ao coração, à circulação e tudo mais. Está ali a fonte. Depois esse material vai ficar disponível, tá? Vou passar para o Mário pode mandar para todo mundo. Aí vamos entrar nas armadilhas do Evangelho. Mas você tem que entender que a carne é fraca. A gente ouve isso direto. Como é a frase lá no Evangelho? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que a gente aprendeu lá no Evangelho segundo o Espiritismo? O corpo não dá cólera àquele que não o tem. Então o espírito está pronto. Então o destaque está para o espírito. A carne apenas obedece às ordens que o espírito dá. A carne não tem nada a ver com isso. Olha lá, o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá todos os outros vícios. Mais uma do Evangelho. Não é o que entra pela boca do homem que é impuro. E às vezes isso até se perde, que esses dias comentando com um tarefeiro que ia iniciar a tarefa na Porta Fabiano, ele pediu para trabalhar no dia do desate. Lá é desate, aqui é gesate. E aí eu disse para ele, só que para trabalhar nesse dia, você não pode, em hipótese alguma, fazer uso de bebida alcoólica, cigarro, porque nós estamos trabalhando dependência química. Mas isso não tem problema. Pela resposta, eu falei, como assim não tem problema?
Não, eu bebo, mas não sou um cara de encher a cara. Não, o problema é esse. Não, mas peraí. Emmanuel mesmo disse que não é aquilo que entra na boca do homem. Eu falei, então, para. Não foi Emmanuel, foi Jesus. Então, a argumentação já começa errada, dando o nome do autor. E quando nós precisamos argumentar sobre algo que nós queremos continuar fazendo, é porque o problema já existe. Quando eu coloco uma argumentação, mas você precisa ver que também não é, o problema já está instalado. Então nós temos que ter muito cuidado. É como eu falo assim, chegamos a um ponto, vamos fazer assim, só rapidinho. Se eu falar aqui sextou, o que vocês pensam? Só para lá. Quarta-feira, das 19h30 às 21h30. Porque se uma palavra de 5 letras leva o nosso pensamento a esse lugar, nós precisamos estar aqui quarta-feira. Convido a todos. Então, nessa passagem de Mateus, Jesus está falando da comida que entra pela boca do homem. É o conhecimento básico que nós temos que ter para não ser colocado nas armadilhas que a sociedade nos impõe. Que entra pela boca do homem sem que o mesmo tenha lavado as mãos. E compara com as manifestações morais que saem das bocas dos homens, com os maus pensamentos, adultério, imoralidades sexuais, falsos testemunhos e mentiras. Tratamentos alternativos. Outra enganação, outro embuste. Esses dias, eu sou um cara que troca e-mail com revista, tá? Então, o cara escreveu um artigo na revista, eu vou lá e mando um e-mail para ele e quero discutir o artigo, porque eu acho que nós temos esse direito. Quando a gente tem um conhecimento diferente da outra pessoa, não é combater, mas discutir. É tão bom o contraditório. E esses dias, uma revista de psicologia, o camarada escreveu ali, um psicólogo, sobre a redução de danos. E ele falou muito, redução de danos. O que é? Trocar um tipo de droga pesada por uma droga mais leve. Porque você não pode tirar o prazer do camarada. Então você ensina ele a ter um prazer de uma forma menos prejudicial. Sabe? E defendeu isso com unhas e dentes, numa revista da Associação de Psicologia Paulista. Utilizar uma droga de eleição de forma mais espaçada. Então não cheira todo dia. Sabe? Cheira hoje, cheira só às quintas-feiras. Sabe? Alguma coisa do tipo. Diminuir a quantidade de consumo. Se você bebe 3 doses por semana, passa a beber 2. Então a gente sabe que o maior número de doses, é lógico, causa maior prejuízo físico, principalmente para mulheres. Outro dia, falando disso daí, eu falei, então, a cada dose que a mulher aumenta na semana de bebida alcoólica, ela aumenta em 15% a chance de ter um câncer. Aí o camarada falou, quer dizer, se ela aumentar 10 doses, ela morreu. Eu falei, não funciona desse jeito. A gente precisa saber. As coisas não podem virar piada na boca das pessoas. E o alcoolismo, principalmente, ele é uma grande piada na boca de todo mundo. Só que nós é que somos a grande piada. Quando o cara fala, nunca vi ninguém fazer amizade tomando leite. Eu já vi. Sabe? Quem não tem barriga não tem história. Antes um bêbado conhecido que um alcoólatra anônimo. As pessoas brincam com as pessoas que estão morrendo. E brincam consigo mesmo. Porque, na verdade, é uma forma de se justificar esse tipo de brincadeira. E aí Santo Agostinho diz para nós sobre a redução de danos: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Então, não adianta eu preciso comer se eu quiser saciar a minha fome. Tudo aquilo ali é lamber pão pintado, gente. Não tem como dar certo, porque alguém aqui, outra frase do João, alguém conhece uma mulher meio grávida? Ela está grávida, ela não está grávida. É a mesma coisa. Não existe o meio bebedor, o meio usuário, o meio cheirador, não existe. Então, ou nós somos ou nós não somos. E isso, a gente não segue a retórica de Jesus. Jesus sempre pregou a abstinência total. Em que momentos do Evangelho ele fala disso? Todas as vezes que nos orientou no Evangelho: vá e não peques mais. Em momento algum do seu ensinamento ele nos diz: vá e peque menos. Peque moderadamente. Peque com responsabilidade. Alguém achou no Evangelho essas frases? Diz, vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Evangelho escrito há quase 2000 anos. Nós não tínhamos conhecimento? A partir de hoje temos. Aí é Jesus dizendo para nós: a abstinência total dos erros e defeitos e vícios é o caminho. É preciso que te sujeites a Deus, não por medo do castigo, mas antes disso pela sua consciência.
Paulo na carta aos Romanos, e outros apostam na criação da vacina. Acho que todo mundo aqui acompanhou. Recentemente, uma equipe de brasileiros ganhou um prêmio internacional porque estão criando a vacina que combate a dependência química. Ela se baseia no quê? Na prática, a vacina busca bloquear a sensação gratificante que a cocaína provoca quando ativa a região do cérebro conhecida como área de recompensa. O Ozempic que a gente falou. É a mesma coisa. Então, como eu falei para vocês, eu troco e-mail com todo esse pessoal. Fizeram uma matéria enorme sobre a vacina, promovendo isso como algo bom, como o futuro para a cura da dependência química. E eu já troquei uns 4, 5 e-mails com eles, e o bom é que esse pessoal ele gosta de conversar. Eles não combatem as suas ideias, a gente troca ideias. Você está dando o remédio certo para o doente errado. Porque o exame aí, os testes iniciais com camundongos, os pesquisadores observaram uma produção significativa de anticorpos contra a cocaína. O camundongo tem um espírito pensante. O camundongo tem livre-arbítrio. Então você vai injetar nele um remédio que diz para o cérebro dele que ele não quer mais usar aquilo, ele não vai mais usar aquilo. Ali é um amontoado de células, certo? Que vai responder às ações químicas que você tiver. Agora nós temos um espírito que habita esse corpo físico. Então eu digo ao meu cérebro, você não quer mais, você não precisa mais dessa recompensa. Mas o espírito, que é o verdadeiro doente, ele continua precisando. Então o remédio é certo, ele vai para o teu corpo, o teu cérebro vai dizer para você, você não quer mais. Eu falo, você não manda em mim, eu que mando em você. Então somos nós que determinamos. Por isso que essa vacina, quando ela se trata de uma aplicação no corpo físico, não tem como dar certo, gente. O espírito que comanda esse corpo. E o tratamento espiritual preventivo. Estar atentos para não permiti-lo de forma indevida, essa é a parte mais importante para nós. Busquemos justificar o injustificável. É a automanipulação que nós fazemos conosco mesmo. Então, quando mas eu acho que só de vez em quando não vai ter problema. Eu acho que se for uma bebida de qualidade, isso não vai me afetar. Então é justificar o injustificável. Se assim o fizermos, estaremos permitindo que se fortaleça com esse discurso as algemas que nos prendem à inércia do crescimento espiritual e não permitem a nossa libertação. O Raul Teixeira ele fala para nós, nas desarmonias psíquico-emocionais geradas por erros que cometemos no passado ou até mesmo em outras existências, nós imobilizamos grande coeficiente de forças do nosso mundo emotivo em torno de uma experiência infeliz, ao ponto de gerar uma cristalização mental. Quem já ouviu falar em cristalização mental? É quando tudo o que eu vejo, o que eu penso, o que eu faço, gera em torno de um único assunto. Sabe? E eu não permito que nenhuma informação adentre a minha psicosfera para tentar me tirar disso. Isso é uma cristalização mental. Aquela pessoa que sofre constantemente com a mesma história e não se permite ser feliz, porque ela precisa estar fechada naquela redonda. Então, cristalização mental ou fixação mental, monoideísmo, é uma patologia, a patologia de novo, psico-espiritual, muitas vezes proveniente de influência de espíritos inferiores, tal qual nas obsessões, subjugações ou possessões, mas também criadas por nós mesmos. Ela não é unicamente uma influenciação mental de outros espíritos. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós mesmos criamos essa fixação mental, essa cristalização. Aqui algumas definições da cristalização mental. Então, Leon Denis, sugiro muito esse livro a todos que gostam de estudar a doutrina dos espíritos. O problema do ser, do destino e da dor. Ele fala para nós, o pensamento é criador. Não atua somente ao nosso redor, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Esse livro é sensacional. E o Miramês, no Horizontes da Mente, uma mente desajustada provoca a conturbação de igual desajuste e ainda coleta forças da mesma sintonia para seu próprio convívio. Altera a função orgânica,
desencarrilha o carro da vida por tempo indeterminado. E por fim, o nosso amigo Martins Peralva, podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura encarnada ou desencarnada como aquele que em nada vê, nada ouve, nada sente, além de si mesmo. Então, gente, não oremos por vidas mais fáceis, oremos para que sejamos homens e mulheres mais fortes. Não oremos por tarefas do tamanho de nossas forças, mas para que tenhamos forças do tamanho das nossas tarefas. Assim, a sua vitória sobre si mesmo não será um milagre, mas você será um milagre. E a Joana de Ângeles encerra para nós com esse alerta. Amadurecerás lentamente, ficarás imune às tentações do orgulho, terminarás por te venceres, e essa será a tua mais admirável vitória. Mas só se estivermos dispostos. Cabe a cada qual utilizar tudo que a gente passou hoje da melhor forma possível. Aqueles que puderam aproveitar alguma coisa, que aproveitem. Aqueles que ainda não compreenderam direito, que levem para digerir em casa. Discutam com seus familiares, discutam com seus amigos, mas lembre-se, somos tarefeiros de Jesus. Precisamos ter Ele, como diz no Livro dos Espíritos, como o nosso modelo que guia. O que fazemos em desacordo com o modelo que devemos seguir é de nossa total responsabilidade. Mas não vamos esquecer, principalmente, daqueles que nós permitimos que se associem à nossa existência e que depois acabam tomando conta da nossa vontade, dos nossos desejos, e nós perdemos o controle sobre nós mesmos. E junto com o controle, perdemos também a nossa encarnação, que deveria ser bendita. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, à disposição. Se não, vou mandar para todo mundo a nossa apresentação. Fala, senhor. Pergunta que não quer calar. Você apresentou numa dessas suas palestras, citou uma colocação no livro, eu não lembro do escritor espírita, sabendo o que sabes, porque ainda bebes, porque, tá? Isso é o quê? É comodismo, falta de conhecimento ou falta de conscientização? Isso é hoje eu converso muito com um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, Dr. Edson Luiz Cardoso, presidente da AME de Santo Ângelo, Associação Médica Espírita, e presidente do Departamento de Saúde Mental relacionado ao uso de álcool e droga, lá do Rio Grande do Sul. Então, também é uma das autoridades, a gente troca muita figurinha. E outro dia, a gente, numa conversa falando a esse respeito, ele simplesmente virou assim, ele falou: me diga uma coisa, sabedores de tudo isso, por que espírito ainda bebe? E a pergunta foi, mas é porque ele acha que ele tem controle sobre os amigos invisíveis, sobre os espíritos? Ele tem controle sobre a droga? Ou porque ele não está disposto ainda a largar as coisas pelas quais ele é apaixonado, pelas quais ele gosta? E a conclusão é essa, porque nós ainda não estamos dispostos a largar as coisas que nós erroneamente achamos que nos dão prazer. Porque nos foi dito que aquilo dava prazer. Mas com o tempo dentro da abstinência, a gente vai percebendo que aquilo que lá no passado nos dava prazer, nunca foi um prazer real. Sempre foi uma fantasia. Então ele fala muito sobre isso, ele bate muito nessa tecla. Sabedores de tudo isso, por que é que espírita ainda deve? Então, é uma pergunta que a gente deve levar para a gente. Se hoje temos o conhecimento, se precisamos viver para a paz com os ensinamentos de Jesus, tá? E sem esquecer lá, a gente não falou também, né, que Jesus transformou água em vinho, né? O pessoal gosta dessa também. Ah, mas Jesus transformou. Em que momento houve a fermentação ali no Evangelho? Fala algum momento? Nós temos até uma lei, vocês sabiam disso? Uma lei que determina o que é vinho. Uma lei, depois mando o número para você. Vinho é o resultado da fermentação do moto de uva fresca e sã. Resultado da fermentação. Sem a fermentação não existe vinho.
Não existe bebida alcoólica. Em que momento do Evangelho fala que houve fermentação? Momento algum. Tanto que o mestre Sala falou, né, todo mundo serve o melhor vinho e depois o porcaria. Você deixou o melhor para o fim, porque é o mais puro suco de uva. E todos beberam à vontade. Fala, doutor. Eu vejo, como médico, eu vejo duas abordagens. Tá? A abordagem espírita, que a gente sabe, 100% eu concordo com você, e a abordagem médica. O tempo do cigarro, não vamos aprofundando isso daí, o cigarro, no primeiro momento, fala que fazia bem, né? Tem uma propaganda que usou alguém da indústria tabagista, né? Foi até um filme que mostrou o que aconteceu, para fazer a denúncia, mostrar o que fazia e que os caras sabiam o que faziam não. Bom, tudo bem. Existe uma propaganda da indústria da álcool, eu não sei nem quanto fala, mas do álcool no mundo, que o álcool faz bem, tá? E aí começa a cair o problema, né? Alguns países ditos desenvolvidos, né, por exemplo, na Alemanha, na Itália, eu acho que em alguns lugares, o álcool faz parte da cesta básica. Então, se a gente for pensar do ponto de vista médico, e quem não comete o abuso, e aí vai começar quanto que é o abuso, para mim é um pouco, para você menos ainda, para o outro o abuso é maior, então o quanto que o álcool faz o efeito também é um problema, porque ele não atua igual nas pessoas. Para a gente poder combater esse tipo de coisa, do ponto de vista médico, é muito complicado. Por quê? Porque, em teoria, o álcool não faz mal, ele faz parte da comida, da alimentação. Né? Então, por exemplo, quem está lá na Rússia, no lugar gelado, ele usa o álcool para produzir calor, para produzir energia, porque é necessário. Você sabe, na parte fabiana, quando está frio, a gente já passa por isso. Né? Eu vejo isso como um problema muito grande. E como é que você dá isso? Porque muitas vezes eu tenho, doutor, mas beber é comida, é alimentação. E é alimentação de verdade, medicamente falando. Aí a gente sabe das companhias e tudo isso. Como é que vocês saem de uma dessas? Como é que eu saio nessa pergunta do consultório? Você tem sem falar que eu sou espírita, que eu falo que eu sou espírita. Conhecereis a verdade e a verdade não é verdade. Então, mas a gente conhece uma outra coisa. Exato, por isso que eu falo. Tudo, inclusive a medicina e a ciência, estão evoluindo. Elas não tinham até ontem a mesma resposta que ela tem hoje. Quanto aos nossos irmãos da Porta de Fabiano, vamos falar deles que são moradores de rua. Por que morre tanto morador de rua na época do frio? Por causa do frio. Tá, mas por quê? Porque eles bebem demais, o álcool evapora, o que fica na sua veia é água, é aquilo que congela e ele morre. O álcool, ele não produz energia, ele rouba energia do organismo para produzir calor. Ele não produz energia, ele rouba a energia do próprio organismo e com essa energia ele produz calor. E hoje a gente está nessa luta tão grande aí que todos os médicos especialistas estão dizendo exatamente isso. Não existe dose segura de álcool. Então a gente não tem que falar do uso ou do abuso. Todas as doses são prejudiciais ao organismo. O organismo humano ele não foi feito para ingerir o etanol. Ele não foi feito para isso. O etanol é a única molécula que consegue adentrar a enzima que recobre o cérebro. Não existe outra. Ele atravessa a enzima de gordura que recobre o cérebro. Ele é a única molécula que entra dentro do núcleo de outras moléculas. Então isso é ciência. Então a gente precisa acompanhar a evolução científica para perceber lá atrás o cigarro também não fazia mal. A evolução científica e médica foi provando aos poucos. Agora nós vamos esperar ficar doente para depois tratar a doença? Se nós temos uma oportunidade hoje. Então, eu vou complementar mais ainda, tá? Da Porta de Fabiano. O Paulo explicou, esse é o certo. A realidade, o álcool provoca anestesia, ele não sente o frio, não se agasalha e morre. Resumindo tudo que o Paulo falou, é isso. O efeito é porque o álcool anestesia, né? O cara, quem nunca bebeu, sabe, começa daquele formigamento no rosto, é sinal de anestesia. Tá dando um calorzinho. É igual quando a gente vai no dentista, ele anestesia, parece que fica quente a região. E aí fica quente o organismo inteiro. E é a falsa... Pode ver que no verão ele não morre, porque o álcool também evapora, mas ele está ali, não tem frio, não tem nada.
Mas voltando ao assunto, né, o combate independente do espiritismo. É muito complicado, porque os países que determinam moda, na cesta básica deles, da Europa, né, não nos Estados Unidos, o álcool faz parte. Cerveja faz parte da cesta básica na medida. Então, mas por que isso? Porque a indústria do álcool, ela não foi tão agressiva contra a do cigarro. Então, nós temos propagandas de cigarro que dizia que a nicotina mantinha a fortaleza da dentina, que protege os dentes. Olha o tamanho do absurdo. Tínhamos propaganda antigamente. Nós vendíamos cigarrinho de chocolate para as crianças. Então, quando a indústria do álcool se tocou que a indústria do cigarro estava sendo massacrada, ela foi a primeira a levantar a bandeira. Olha, precisamos tomar cuidado, a nossa propaganda pode afetar as pessoas. Mas antes da gente tomar cuidado, vamos definir primeiro o que é álcool. Bebida alcoólica é tudo aquilo que tem mais de 13% de álcool. Cerveja ficou fora. A bebida mais consumida também. Ficou fora. Vocês percebem? Então, mas eles tomaram uma iniciativa. E aí colocaram lá no Código de Trânsito. Abaixo de 3% de álcool, não tem problema. E aí a gente foi sendo enganado. Aí inventaram a cerveja zero. Aí você entra lá no site da Heineken, a cerveja zero tem álcool. Você entra no site da Ambev, a cerveja zero tem álcool. Todas elas têm álcool. E a gente compra com cerveja zero. Quantos nós já vimos recair da nossa reunião que recaíram com cerveja zero? Então, há anos de abstinência, começaram a tomar cerveja zero e um dia pediram uma espremidinha, uma pinga. Então, o problema não está, o problema está aqui. Só que hoje a gente já está sabendo que não existe dose segura. Então, por que nós vamos continuar? Você falou dos países, né? Um dado interessante aqui para a gente. A Itália teve uma briga recentemente, uma briga muito grande. Queriam colocar no rótulo dos vinhos italianos: este produto pode causar problema à saúde, só. E os caras estão brigando lá. Você quer mexer com a história da Itália. Você quer mexer com as tradições italianas. Vocês querem destruir a tradição do nosso país. E é só colocar, não ia ocupar 1 centímetro. Era só assim: este produto pode trazer problemas à saúde. Por que nós temos que ter nos pacotes de bolacha, de doce, que a quantidade de açúcar, se tem glúten, se não tem, quanto tem de gordura saturada? Mas é proibido ainda colocar uma informação básica no rótulo da bebida alcoólica. O cigarro já tem lá o canceroso, e o cara chega brincando: não quero esse câncer de pulmão, não, me dá aquele câncer de garganta, que é as fotos que tem ali no cigarro. Mas a indústria da bebida alcoólica, ela conseguiu. Há quanto tempo faz que tiraram as mulheres de biquíni das propagandas do álcool? Muito pouco tempo. Por quê? Porque coisificaram a mulher, começaram a colocar a mulher como um objeto, num país onde o feminicídio estoura, e você colocava a mulher como um objeto de desejo na propaganda de bebida. Quem lembra do baixinho da Kaiser? Uma das propagandas, entrava uma mulher grávida: cadê baixinho? Entrava outra: cadê baixinho? Todas grávidas. A propaganda mostra o que é, na realidade, a gravidez indesejada, porque as pessoas encheram a cara. O número de gravidez indesejada porque as pessoas estavam alcoolizadas é enorme. E todo mundo achava a propaganda engraçada. Já viu propaganda de bebida alcoólica para criança? O sirizinho tá branco. Sirizinho é propaganda para adulto? Aquele sirizinho brincando na praia? Isso é para adulto? Aí alguém alertou, tiraram o sirizinho da Brahma. A gente olha, mas não vê. A gente ouve, mas não escuta. Está na nossa cara, escancarado. Aí o cara fala: mas a propaganda não mexe comigo, eu não sou manipulado pela propaganda, porque é uma boa propaganda. Se ela mostrasse que você é manipulado, ela era uma má propaganda. Como ela é uma boa propaganda, você não se sente manipulado, mas você vai fazer o que está escrito. Desde muito jovem, nossa, eu sofria cada vez que eu via uma propaganda da Drizon Joalherias. A propaganda é assim: quem ama dá Drizon. Cara, eu não tinha dinheiro para comprar o pão em casa. Então não amo minha mulher, porque quem ama dá Drizon. Eu não tinha dinheiro para o pão.
Percebem a força que tem a mídia e que a gente não percebe o tamanho da manipulação que nós sofremos, porque a gente não presta a devida atenção. Fala, Deus. Então, e aí o que eu queria dizer é assim, isso a gente nasce e vai aos pouquinhos sendo colocado e a gente não vai percebendo, né? E é o que a Joana trabalha muito nos livros dela, é a gente quebrar isso e dar o conhecimento e a gente enxergar, né? Porque assim, eu me lembro em casa que, principalmente no interior, eu não sei se ainda é assim, mas quando criança era assim, que chegava cansado, tomava um aperitivinho antes de almoçar para abrir o apetite. Meu nome. Isso daí vai anos, e a gente acha isso normal. Até quando a gente tem o conhecimento, eu estou tendo conhecimento agora, há 3, 4 anos, quer dizer, demorou muito, que a gente começa a ter o conhecimento que não é correto. E é muito difícil a gente quebrar esses padrões, né? Tem que ter muita boa vontade, não é fácil. Mas é muito, né? Gente, ninguém fala que é fácil. Nós estamos inseridos num contexto de sociedade onde isso faz parte do normal. Quando nós tentamos sair disso, nós nos tornamos anormais. Na minha casa não entra álcool há mais de 30 anos. As primeiras festas de aniversário da minha filha, meus cunhados chegavam com um engradadinho de cerveja e eu parava eles no portão. Você não entendeu, não sou eu que não bebo, na minha casa não entra álcool. Aqui eu sirvo o que há de melhor para os meus convidados. Melhor no meu entendimento. As primeiras festas eles iam para o bar beber e voltavam bêbados para a festa. Depois eles entenderam que esse era o normal. Hoje eles vão lá em casa, eles almoçam, eles jantam e sabem que não vai ter bebida alcoólica. Então não é fácil, mas ou nós assumimos ou nós não assumimos. Seu João, não existe meia grávida. Então, ou nós realmente estamos dispostos a seguir tudo isso que a gente viu dentro da doutrina, dentro da medicina, dentro do Evangelho de Jesus, ou nós não estamos. Então, por isso são informações necessárias de serem passadas, por isso que a gente falou, é desconfortável, porque todos nós temos parentes. Eu tenho um amigo que ele fala, mas meu pai, todo fim de semana, enquanto meu pai, a gente toma uma taça de vinho. A gente tem que repensar até as pessoas que a gente gosta, aquele tiozão amigo, foi meu padrinho de casamento, me contar a piada desde criança. Pô, ele toma uma cervejinha dele, o cara é tão legal, tal. Hoje, olhando, eu já percebo que ele tem alguns problemas. Então a gente precisa estar atento. É o nosso crescimento espiritual, o nosso futuro espiritual. Sabe? Não é o nosso beber moderado de hoje que nos fará alcoólatra, mas o hábito de todos os dias, desde a primeira experimentação, que um dia nós teremos que limpar do nosso perispírito. Então, nós vamos ter um esforço pela frente. Tá bom, gente? Dona Piedade já veio, porque nós... Não, quero falar uma coisa. Eu, como gosto de falar para as mães, pais, a família, né? Então, antigamente, a criança era pequena... Microfone, estão falando para você usar o microfone, né? A criança para experimentar os pais davam. Com 2, 3 anos dava para experimentar, porque eles estavam com vontade. A chupeta. A chupeta molhava na cerveja. Então eu quero contar uma postagem que eu tenho, que é assim: os pais são culpados, sim. A mãe é culpada, sim. Por quê? Tinha pai, mãe, vó, vô, todo mundo bebendo vinho, e o filho de 14 anos tocando na boca dele. E vai. Esse menino ficou bêbado e ele fazia aquele gesto assim, caminho, sabe, todo mundo rindo e ainda filmando. E me mandaram. Isso aí ficou no meu coração muito doído, porque era parente, você entende? Então fiquei arrasada até hoje. Isso aí me vem assim, né? Eu vou falar do meu marido, ele já foi mesmo, né?
Então, não tem problema. Está presente aqui, hein, dona Ele não está Piedade? escutando. Ele trazia cerveja, ele não me parava em bar para beber, mas ele trazia cerveja em casa. Eu tinha 2 filhos homens. Eu não queria que meus filhos ficassem com vontade da bebida que o pai estava tomando. Um dia a gente brigava nesse sentido, né? Aqui todo casal briga. E, né? Não é isso? E aí, um dia ele brigou lá, porque não sei o que. Antes era garrafa, você lembra? Era garrafa, não tinha latinha. Né? No meu tempo, né? 80 anos atrás, era tudo garrafa. Um dia eu enfrentei, peguei todas aquelas garrafas, quebrei na pilha, joguei tudo fora. Ele vinha para me bater. Eu dei uma mordida no braço dele, quase que tinha um pedaço. Falei, meu pai nunca encostou a mão em mim, não é você que está ali. Aqui não entra mais bebida, porque eu tenho pavor de bebida. Eu tenho pavor de cigarro, tenho. É por isso que eu adoro que tenha essa área aqui, porque isso faz parte da minha consciência e meu espírito. Então, essas duas, eu quero que vocês não bebam perto de filhos, porque isso é uma coisa que marcou para mim profundamente. Então, eu não queria que vocês, família, fizessem isso para os seus filhos. Eu falar tanta coisa linda que você falou, e eu falando isso aí, mas... Não, mas foi muito bem, porque essa coisa de isso é bebida de adulto é outra coisa, tá? Pô, eu quero crescer logo. Ou se eu começar a beber, eu me tornei adulto. Então é outra fala que a gente tem que tomar cuidado. Não, filho, isso daqui é bebida de adulto, você não pode beber. Eu quero beber para me tornar adulto. Tá bom, gente? E hoje, o menino continua no peito. Mas é isso. Então, Agora, o que conta mesmo para nós de tudo isso que a gente passou é a questão espiritual, né? Ter esse conhecimento, isso tem que nascer em algum momento, vai nascer em alguma das nossas existências, e esse registro perispiritual, ele é cumulativo, tá? Então, isso vai se acumulando. Na próxima, você já vai preparar teu corpo físico para poder receber o alto, porque ele já está com aquilo impregnado, e isso vai, cada vez, num determinado momento, ou você vai limpar antes, ou vai ser um problema muito sério, aquilo que a gente assiste. Tá bom, gente? Espero que tenha valido a pena, tá? Um alerta que a gente está dando aí em todas as casas espíritas, que a gente possa aproveitar bastante.